tem bastante gente querendo compartilhar um pouco de conhecimento com a gente sobre liderança e transformação organizacional. Então, peço a paciência de vocês só para mais 1 minuto, 19h40, a gente começa e os colegas que chegarem vão acompanhando o material que a gente vai compartilhar com vocês. Já deu aqui nosso tempo de tolerância, então a gente inicia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Quem já participou de live da Influir já deve me conhecer, mas é um prazer gigante estar aqui mais uma noite com vocês. Meu nome é Juliana Pamplona, eu sou consultora da Influir e instrutora de treinamento também. Tenho aí uma jornada de pouco mais de 14 anos em indústria. Tive o prazer de trabalhar em grandes indústrias e algumas multinacionais. Passei por várias áreas, qualidade, manutenção, mas foi na área de excelência operacional que eu fiz minha carreira. E hoje a gente vai falar aqui de liderança, vai falar de mudança, vai falar de transformação. Fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para interromper, nosso chat está aberto, então, à medida que a gente for trazendo os tópicos, fiquem bem à vontade para interagir conosco. E aguardem que vem surpresa no decorrer da live, tá? A gente preparou 2 presentes, então aguardem que no decorrer da live eu digo o que são os presentes que a gente está preparando para vocês. Bom, gente, vou compartilhar minha tela. Assim que estiverem vendo, me deem uma informação, ok? Aqui já compartilhou, viu, Gil? Já compartilhou? Ótimo. Bom, gente, mudança, né? E aí, a coisa mais certa, uma das coisas mais certas que a gente tem na vida é que vai existir mudança. E isso acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, acontece nos negócios, no cenário que a gente vive hoje, que é incerto, volátil, frágil, não linear, é o que se fala tanto de mundo Bunny, mundo VUCA. As mudanças elas são constantes nas organizações, né? E é justamente sobre mudança organizacional, transformação organizacional, que a gente vai dedicar o tempo da nossa live hoje, né? E para conversar conosco sobre isso, sobre a liderança na transformação organizacional e entendendo a liderança como o meio que vai orientar as pessoas para chegar nos objetivos traçados para essa transformação organizacional. Para conversar conosco, eu convidei uma amiga profissional extremamente experiente, que já passou por várias transformações organizacionais, com implantação de TPM, implantação de WCM,
é líder de pilar de desdobramento de custos, já foi líder de outros pilares dentro do TPM e do WCM. E o mais importante, é uma líder, ela hoje ocupa a posição de coordenadora, então, além de ter bastante experiência com implantação de método, tem a vivência do chão de fábrica e de como transformar esse método em ação. Judite Leite, Ju, fica à vontade. Muito obrigada, Gil. Boa noite a Para se todos. apresentar. Boa noite a todos. É um prazer enorme, né, hoje estar aqui. Gostaria de agradecer ao time da Influir por esse convite, né, de ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês aí um pouco dessa experiência, né? Apesar de várias transformações que já aconteceram na minha vida, né, eu ainda estou em fase de aprendizagem. Eu acho que isso é algo que a gente busca de forma contínua, tá? E vai ser muito gostoso falar com vocês, né, todas essas etapas de transformações. Então, fiquem super à vontade. Como o Gil falou, vai ser um bate-papo, né? Interajam com a gente, né? Conversem aí no chat. Se tiver alguma dúvida, queiram colaborar, né? Fiquem super à vontade. A ideia é exatamente essa, né? De compartilhar um pouco dessa experiência. E antes de começar, né, a falar um pouco mais sobre isso, acho que é importante vocês me conhecerem um pouquinho, né, até para entender como que eu vim parar aqui, por que desse convite, né, do time da Influir. Bom, como vocês sabem, meu nome é Judite Leite, eu sou paraibana, da cidade de Campina Grande, mas passei muito tempo morando numa cidadezinha chamada de Soledade. Então, talvez aqui grande parte do time não conheça essa cidade, mas foi lá onde eu cresci. Tenho um filho hoje de 11 anos, sou casada e atualmente moro aqui no Recife. Sou formada em Química Industrial, tenho também MBA em Gestão Empresarial, sou facilitadora metodológica em TPM, né? E agora, recentemente, acabei de fazer minha formação em Lean Six Sigma Green Belt. Então, isso é um pouquinho, né, do que eu consegui construir aí nesses meus 14 anos também de carreira dentro da indústria, tá? Então, eu comecei lá atrás e foi onde eu comecei meu primeiro processo de transformação. Como o Gil mesma falou, né? A nossa vida ela é completa de transformação, seja no âmbito profissional, pessoal, né? E dentro das organizações também não é diferente. E comigo não foi diferente. Então, comecei lá atrás, muito jovem, quando eu, recém-formada, assumi o desafio aí de entrar na indústria, uma área totalmente desconhecida até então para mim, mas foi um processo de mudança que eu assumi como desafio. Então, entrei numa empresa aqui no interior de Belo Jardim, aqui no Recife, e com um pouco mais de um ano, eu fui convidada para ir para o Maranhão, numa cidade também lá do interior, para entrar na cervejaria, e eu digo a vocês que foi onde eu comecei praticamente esse meu processo de construção, né, de aprendizado dentro da metodologia, dentro de um sistema de gestão. Como o Gil falou, eu sou coordenadora, né, entrei lá como encarregada de produção, e foi onde eu tive meu primeiro, digamos assim, né, etapa de transformação, onde eu precisava conhecer uma área que eu não conhecia, né, e onde eu também precisava aprender um pouco mais de metodologia. O que é isso? Né? E começaram a vir vários desafios, consegui fechar um ciclo lá maravilhoso, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe com vocês, né? E depois desse ciclo lá no Maranhão, eu consegui minha transferência ainda na cervejaria para uma fábrica aqui no Recife. Os desafios não foram diferentes, né? Fui conhecer outras áreas, aprender bastante como coordenadora, né? E desenvolver mais ainda esse processo, né, dentro desse sistema metodológico. Então, aqui foi onde, em Recife, foi onde eu me formei como facilitadora metodológica, e além, né, de ter que desenvolver isso dentro da minha área, do meu setor, eu recebi o desafio de disseminar isso para a fábrica e acompanhei vários projetos, né, de resolução de problemas. Foi uma construção fantástica, uma experiência espetacular, né, uma fase muito boa na minha carreira. E depois desse ciclo, né, recebi um outro convite, e foi um convite também bem desafiador para mim, por isso que eu aceitei ele, que era sair da companhia. Então, sair da companhia doeu bastante, tinha 8 anos de empresa, mas resolvi assumir outros desafios dentro da Unilever. Então, hoje eu trabalho na Unilever, tá? Passei por um terceiro processo de transformação na minha carreira,
né, quando eu entrei nessa companhia, e comecei a conhecer aí um pouco do WCM. Então, já tinha uma bagagem de TPM, agora a bagagem de WCM. Então, é Aí uma mudança também. um mês depois, chega uma coordenadora de WCM que não conseguiu viver sem ti, né? Porque Pois a é. gente trabalhou junta na Skin Cariol, tá, gente? Skin Cariol, Brasil Quirim. A Ju saiu em julho, eu saí em agosto, as duas para a mesma fábrica da Unilever, com o A mesmo Gil me desafio. segue, É, essa é a com, verdade. com o mesmo desafio de aprender WCM e encabeçar mais uma transformação organizacional. E foi muito massa lá também, né? Até porque eu tinha que conhecer uma tecnologia totalmente diferente, uma companhia totalmente diferente, né? Você tem que se adaptar, né, a um novo jeito de fazer, uma nova transformação. E é tudo isso que a gente quer conversar hoje, né? Como que aconteceram essas mudanças, como que a gente se adapta a esse meio, né? O que faz a gente, né, se mover, né? E daí, saindo de lá, dessa fábrica da Unilever, que foi onde eu comecei, né, fechei um ciclo e fui transferida para a mesma companhia, mas para uma outra categoria, né, para continuar com essa transformação. E lá os desafios não foram poucos também, foi onde eu me desafiei a entrar em outro processo, com tecnologias totalmente diferentes, foi onde eu entrei um pouco mais nessa área estratégica. Então, eu tenho uma bagagem voltada para o chão de fábrica, transformação, né, na base, e também uma transformação estratégica, né? Como fazer isso mudar para que a base, né, consiga captar todas essas mensagens de forma menos dolorosa e que a gente consiga construir esse trabalho, né, que a gente tanto fala, né, que vem tanto aí sendo disseminado em várias empresas, em várias companhias. Então, é só um resumo, né, um pouco aí da minha história, para que vocês me conheçam um pouco e que a gente consiga aqui, né, passar um pouco mais dessas aprendizagens e desse conhecimento. Gil, é com você. Vamos lá, gente. Voltar a minha tela para a gente acompanhar aqui a nossa linha de raciocínio. Já enxergam, né? Já. Beleza. Então, nossa conversa vai ser toda sobre a liderança como meio para essa transformação, né? E essa liderança, gente, ela tem que estar muito bem preparada, tem que ser uma liderança forte, que consiga, como mostra nessa imagem, né, amparar a sua equipe e conduzir muito bem essa equipe para um novo patamar. A gente podia até usar uma expressão que está na moda, né, o novo normal, porque é isso que a transformação organizacional vai levar todas as pessoas para um novo normal, um novo jeito de fazer, seja uma transformação digital, que é algo muito presente hoje, seja uma nova tecnologia, um novo produto, um novo material. Então, a gente vê todas essas mudanças acontecendo muito fortemente nas empresas. Inovação. A Jo trabalha numa fábrica que deve fazer cerca de 15 inovações por ano, pelo menos era esse o número Bastante. alguns anos atrás. Não sei se ainda é esse número, Ju. Bastante, Gil. Mas assim, e a gente está falando de sorvetes e de uma marca consolidada, né? Então, a transformação é uma constante. E precisa ter uma liderança muito bem preparada. Só que aí, Porque né, desculpa atrapalhar, Gil, só que aí é interessante a gente falar que nesse processo, né, cada um tem um jeito de fazer também, né? E daí, com Perfeito. esse novo jeito de fazer, como que a gente associa isso à nossa rotina, né? Até porque a gente acaba se acostumando a fazer, né? A gente aprende fazendo de um jeito e continua daquele jeito, de repente chega algumas pessoas e fala, não é mais desse jeito, agora desaprende tudo e começa tudo de novo, né? Isso. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que todo processo de aprendizado, todo processo é um processo de construção,
né? Então, tudo que a gente aprende, a gente não deixa para trás, né? A gente só, né, aumenta o conhecimento. Mas, para aumentar esse conhecimento, Gil, se me permite, né, já atrapalhando aí tua apresentação, né, a gente precisa abrir um pouco mais a mente da gente, né? Sim. Então, todo o processo de transformação precisa e faz com que a gente, né, abra um pouco mais a nossa cabeça, né? Abra as janelas. E aí, falando de abrir janela, uma janela que eu e a Ju, a gente sabe que é extremamente importante, é a janela do conhecimento. Eu vi que na sala tem várias pessoas que ocupam posição de liderança e com certeza já devem ter passado pelo que a gente vai falar hoje. Então, e quem não está na posição de liderança, se imagina como é que o líder vai mobilizar a equipe dele para um lugar novo, um novo normal, se ele não tiver conhecimento. Sem Isso dúvida. parece tão óbvio, gente, mas não é tão óbvio assim, né? Então, o pontapé para a gente transformar qualquer organização, seja uma mudança simples de processo, seja a expansão de uma fábrica, como eu passei, seja o startup de uma fábrica, como eu também tive a oportunidade, ou a implantação de um novo modelo de gestão. As pessoas precisam conhecer, precisam saber onde vão chegar. O que é que esse novo vai trazer? Qual a dimensão desse negócio todo? Que resultados se espera com essa transformação? Então, tudo isso está nessa janela de conhecimento, de preparar as pessoas. E na vida real, a gente comete muito esse erro. Vou falar experiências de TPM e WCM. A gente acaba dando bastante conhecimento para o topo da pirâmide hierárquica, porque é quem toma as decisões, e dá muito conhecimento para a equipe de chão de fábrica, que é quem executa. E a gente esquece que tem uma camada, o meio, que é a média liderança, que é peça-chave para conseguir unir o topo, a estratégia com o operacional, né? Então, eu também tropecei nisso no começo da minha carreira, na minha primeira implantação de TPM, e da segunda vez já percebi, opa, para quem eu preciso dar mais carinho agora na fase de implantação é para a liderança. Eu preciso dar conhecimento para essas pessoas, mostrar o que vai acontecer, para que a gente consiga ter menos susto no decorrer da jornada, para que a gente consiga saber qual o objetivo, qual o propósito, e para isso a gente precisa de conhecimento. E aí, Ju, eu queria que você compartilhasse conosco como você é facilitadora de TPM, ajudou a formar vários facilitadores, a gente deu treinamento juntas, mas eu queria que você compartilhasse com a gente o que você usou para ter conhecimento tanto de WCM quanto de TPM. Como você falou, né, Gil, esse é o primeiro passo, né? Se a gente realmente quer mudar e quer encarar uma jornada diferente, a gente precisa sair da zona de conforto da gente e estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Então, assim, óbvio, eu recebi vários treinamentos da empresa, muitos, né? Então, para cada etapa que a gente ia caminhando, eu fui recebendo os treinamentos da empresa. Então, eu não fiquei desassistida com relação a isso. Mas eu digo a vocês, isso somente é pouco, né? Porque isso é uma base inicial. O que é importante? É muito importante, se faz necessário, no meu ponto de vista, procure benchmarking, né? Veja quais são as empresas, né? Ou até mesmo dentro da tua companhia, quais são as áreas que estão mais evoluídas nesse caminho, né? Busque informação, estuda, pesquise,
né? Então, assim, não se limite somente àquele conhecimento que está sendo te fornecido no teu ambiente de trabalho, né? A gente tem um mundo aí enorme, né, com várias pessoas que têm a expertise, né, no assunto e que vão nos ajudar a sair um pouco mais dessa zona de conforto, porque a gente aprende, mas a gente também fica sem saber como aplicar isso no dia a dia, né? E é bem difícil. Então, para que você consiga aplicar isso de uma forma mais leve, mais suave, é importante que você se detenha, né, de informação. Então, quanto mais informação você tiver, experiência com pessoas que já aplicaram isso na tua área, né, na tua fábrica, fica mais fácil para que você conduza esse processo. Tá? Então, basicamente foi isso e aproveitei também essa jornada, né, Gil, para me formar como facilitadora metodológica, né, onde eu também tive que estudar várias vezes sozinha. Então, fui atrás de material, a gente tem que Sim. pesquisar, né, me deparei várias vezes com alguns treinamentos, né, que precisava dar, que eu não tinha domínio sobre o assunto. Né, e a gente fica, meu Deus, como que eu vou, né, passar confiança? Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? E a gente tem Uhum. que estudar, não tem outro, né? E ser humilde também. A gente não sabe de Super. tudo, né? Seja humilde para dizer que não sabe a resposta para qualquer dúvida que saia lá na hora, e tá tudo bem. E vai atrás e vai construindo isso junto. Então, se permita sair disso e não tenha medo, né? Não tenha medo de Uhum. errar, porque mesmo você detendo de conhecimento, a gente vai errar, né? E faz parte desse processo de construção, tá? É, Então, a gente também aprendeu muito Ju, com as consultorias, né? sem dúvida. Com as consultorias. Eu e a Judite, a gente teve a honra de passar por processos de premiação. Aqui na sala tem mais alguns colegas que passaram por isso também. E são momentos ímpares de aprendizado. E assim, quando a gente começou essa jornada, 12 anos atrás, 2008, 13 É. anos atrás, a gente não tinha muito material didático, não. Eu Não. lembro, eu lembro, Tinha a consultoria que dava o treinamento, né? é, A apostila orientava, né? orientava, a gente se formava como facilitador TPM, e aquilo ali era nosso livro de cabeceira, nosso guia de bolso, né? É, eu acabei de ver aqui que o Edson também está aqui presente, O bacana, que Edson ele fez um participou dessa comentário. construção. E assim, eu lembro, Gil, que a primeira consultoria que a gente teve lá com eles, lá na fábrica do Maranhão, que o consultor olhou assim para a gente e fez: Eu não acredito que vocês fizeram sair de lá para cá para olhar esse trabalho, que coisa horrorosa. Minha gente, eu morri, 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 morri. Eu disse: Jesus, e agora? Né? Mas, infelizmente, a Faz gente teve que, parte, faz parte do, né? Mas eu faz acho que o mais parte desse importante disso, conhecimento, né? mas o E mais de ter essa importante humildade, e o mais importante é você não travar, né? Não paralisar. parar, né? Não receber um comentário como esse e dizer que não vai conseguir, né? Eu acho que esse é o momento que você tem que ser muito persistente, né? Para ir atrás realmente. Se não souber, pergunta, aprende com quem sabe e vai embora. Sim. O Edson comentou aqui, o Edson também tem uma posição de líder numa grande organização, passou por implantação de TPM também, e ele trouxe uma contribuição que é super importante. A média liderança, seu modelo de conhecimento e comportamento é o único caminho. Verdade, porque é na média liderança que as pessoas do chão de fábrica se espelham, né? Então, imagina se essa média liderança não está muito bem preparada. E a Judite falou, né? Não me espera só o que a empresa vai te dar, né? Se você é líder, se você está liderando alguma mudança, vá buscar seu autodesenvolvimento também. E seja esse exemplo para a sua equipe, porque senão você vai perder sua equipe. E acontece. Eu já vi colegas, pessoas tecnicamente muito competentes, mas que não conseguiram se adaptar à mudança e perderam suas equipes e, infelizmente,
perderam seus empregos, porque a equipe não confiava mais naquela pessoa como modelo de comportamento, como alguém, e modelo de conhecimento, né? Alguém que seja assim o meu porto seguro, porque é assim que a equipe da gente enxerga. É o meu porto seguro, né? Eu tenho uma dúvida, quem eu vou procurar? Eu vou procurar o meu líder, o meu gestor. É isso aí. Boa, Lucivando. Eu também me deparo com isso e é doloroso. É um ponto de atenção, tá, gente? Até vi uma postagem no LinkedIn esse final de semana. Nessa procura de conhecimento, cuidado onde você está procurando conhecimento. Porque tem muito desvio de método, tá? Então, muito cuidado com as referências. Procure sempre referências de quem tem o Japão como referência, tá? Eu estou falando em termos de TPM e WCM, tá? Então, procura quem trabalhou em alguma organização que tenha TPM, WCM. Investiga um pouquinho o LinkedIn da fonte que você está pegando informação para ver se ela é fidedigna. Legal. Então, assim, que fique muito claro para todo mundo essa necessidade de se traçar um plano de capacitação para a liderança, logo no início da transformação organizacional. A liderança é a primeira camada que precisa saber o que vai acontecer. Essa liderança ela precisa ser empoderada. E é super importante, né, Gil, que esse empoderamento, né, seja construído junto com o time, né? Eu participei desse processo, né, mas a gente também precisa acreditar que isso vai fazer a diferença. Sim. Né? Porque no momento em que a gente acredita, em que a gente, né, se empodera dessas informações, a gente consegue passar essa confiança para o time também. Então, é importante a gente, né, acreditar que esse é o caminho, que a gente vai buscar o método para resolução de problema. Sim. A gente vai buscar esse conhecimento para que nos traga resultado de forma mais rápida e consistente. É isso que a gente precisa, né, ter sempre em mente. Não deixar que o método trabalhe para a gente. Aliás, o contrário, né? Deixar que o método trabalhe para a gente. E não que a gente fique bitolado só no método sem, né, olhar o resultado que ele vai trazer para a gente. Tá bom? Mas aí, Ju, perfeito. Para que a gente... Você falou de caminho, né? Para que a gente saiba o caminho. Onde é que a gente quer chegar? Fazer o método trabalhar para a gente precisa abrir uma outra janela. Que é a janela que, para mim, é uma das mais apaixonantes. Que é a do planejamento estratégico. Gente, é isso daqui que vai dizer o rumo. Para onde a organização vai caminhar? É o planejamento estratégico que vai mostrar onde a organização quer chegar, qual é a visão dela de curto, médio e longo prazo, quais são os objetivos, e a gente fazer o método trabalhar para a gente. Né? Quantas vezes na minha carreira eu ouvi, Gil, usa o método a teu favor. E passou um tempo para eu entender o que era esse usa o método a teu favor. Na verdade, você ter a consciência do planejamento estratégico, saber onde a companhia quer chegar e usar as ferramentas do método para você ir conquistando aqueles objetivos e construindo junto a visão, né? Quer complementar, Ju? Quero. Aí eu acho que tem alguns pontos que são bem importantes, na verdade, Gil. Assim, o planejamento estratégico, ele é o coração, porque ele é quem vai ditar o rumo, como você bem falou. Só que a gente também precisa ter cuidado com esse rumo que está sendo direcionado. Por que eu estou falando isso? Porque se a tua coleta de dados, né, e eu vou falar agora de forma mais prática, se tua coleta de dados ela não tiver muito bem feita, pode ser que esse rumo
que você esteja direcionando seja um rumo errado. E daí Sim. eu já me deparei em vários cenários, né, de que o time estratégico definiu o rumo e quais eram os projetos, quais eram as linhas prioritárias, os equipamentos prioritários que a gente precisava focar. E quando a Toda a gente ia para a tática. prática, a gente se deparava com o seguinte, gente, não está, tá errado isso. Isso aqui não tem nada a ver com as perdas, né? E vinha muito esse confronto, né, de informação. E daí começa a gente querer trabalhar com um método baseado naquela estratégia que foi definida, porém, os resultados que você está buscando, ele está em outro caminho, ele está em outro rumo. Então, o primeiro ponto, né, para a gente ter muito cuidado, a estratégia, ela é sim o coração e ela é quem vai ditar o rumo, ela tem que ser sempre. Mas se por acaso a gente definiu isso e chegou no chão de fábrica, né, chegou lá na hora e a gente percebeu que isso não está fazendo sentido para o resultado que você espera, então volta um pouquinho atrás e reveja esse caminho que foi traçado e a forma como a gente está buscando essas informações, né, para que essa rota seja traçada. Tá? Então, assim, isso para mim é de fundamental importância. Me deparei vários momentos em que a gente teve sim que voltar atrás e a gente ainda teve que fazer um trabalho muito grande de coleta de dados lá com o time operacional. Já, não sei se vocês perceberam, mas já é a segunda ou terceira vez que a gente fala de voltar atrás. Gente, como isso é doloroso, né? Para nós, seres humanos, que a gente não quer errar, como é doloroso voltar atrás. Mas num processo de transformação organizacional, seja ele qual for, se você se depara com um problema, volte e reveja. Quanto mais antecipado você trabalhar, menor vai ser o teu problema lá na frente. Tem aqui na sala uma pessoa que para mim é referência profissional e em conhecimento de metodologia, que ele sempre me dizia o seguinte: o TPM é um negócio que a gente, o tempo inteiro, vai destruir o passado e construir um novo futuro. E isso não é só para o TPM, gente. Isso é para qualquer coisa que seja embasada numa mentalidade de melhoria contínua. A todo momento a gente vai desfazer, porque a gente aprendeu um novo jeito de fazer. E vai fazer de novo. E assim a gente vai criando a cultura da melhoria contínua. E Não, aí, sem... só um segundo, dois comportamentos fundamentais, principalmente para a gente que lidera essas transformações: humildade e resiliência. Cara, a gente não tem todas as respostas sempre. E a gente precisa ser muito resiliente para não se abater. Porque a gente é espelho da nossa equipe. É isso Então, aí, tem que ter constância. se a gente, como líder, não tiver a resiliência, a nossa equipe vai olhar para a gente, não vai mais nos ver como exemplo. E deixa de querer nos seguir. E deixa de querer partir para essa transformação. Fala, Ju. É um outro ponto que eu queria comentar aqui, nesse processo, né, de construção e desconstrução, e construção de novo, né, que a gente vai aprendendo e a gente também vai enxergando de forma diferente. Então, à medida que a gente vai adquirindo experiência na metodologia, né, o que você estudou lá atrás, né, depois de alguns anos, pega esse material e releia novamente. Você já vai entender e interpretar de uma outra forma, né? De uma forma que vai te ajudar também, isso faz parte de um processo de melhoria contínua também. Né? Então, mesmo a gente tendo todo o conhecimento, todo o curso formado lá atrás, é importante a gente estar sempre revisitando, porque à medida que a gente vai amadurecendo esses conhecimentos, a gente também vai aprimorando ele né, na nossa rotina.
Sim, e aí, Ju, voltando um pouquinho à questão dos dados, né? Assim, desceu a líder de cost deployment, que também foi líder de melhoria específica, né? Assim, a mulher que trabalha com números, com dados e que é bússola para direcionar uma fábrica inteira. O Fernando é um profissional de excelência operacional, e ele comenta aqui que é importante coletar os dados corretamente e apresentá-los com clareza, sem mostrar o que buscamos, e sim a realidade. Porque às vezes a gente também tem a tendência de tendenciar, né? O que a gente quer. Então, gente, o chão de fábrica, ele não mente, o Gemba não mente. Vai lá e coleta e tira uma foto da realidade, né? E é uma triste ilusão, né? Porque acaba que a gente tem um esforço tremendo para não ter resultado, porque o resultado não vai vir se você não seguir aquilo que provavelmente não vai ser o mais fácil. Não, Às vezes nunca. é o caminho mais difícil, É. né? Mas se não for por esse caminho, você não vai ter o resultado que você precisa, né? Então, o E aí, comentário do sem o Fernando foi resultado, a equipe também não compra. Porque, que é uma coisa que o Lucivando está aqui complementando. A, a equipe não compra porque vê muito esforço e pouco resultado. exatamente, né? E daí, voltando um pouco à questão do desdobramento, né? Que eu falei muito da parte de coleta de dados, tudo, ok, Sim. né? Vamos passar agora, né, a premissa de que a base de dados ela está bem feita e que a gente já sabe qual é a rota. E aí, o que é que a gente faz? A gente desdobra. Tem que desdobrar isso até o chão de fábrica, porque todo mundo, uma vez que a rota for traçada, todo mundo tem que ir pelo mesmo caminho. Não Perfeito. adianta a gente estar falando, né, abacaxi, a manutenção está falando que é maçã e a gente está se desencontrando o tempo todo, né? Então, assim, se a estratégia é a máquina X, né, é resolver os problemas de tal equipamento, todo mundo tem que comprar a ideia. E isso tem que fazer sentido, principalmente. Porque se também não fizer sentido, aí não vai. Mas Perde o também se não sentido. perde o sentido, mas também se não fizer sentido é porque eu estou no caminho errado. Sim, sim. Entendeu? Então, uma coisa, ela acaba, né, atrelando a outra. Então, definiu a rota, desdobra isso com todo mundo. A meta do meu gerente vai ter que ser desdobrada para mim. E eu vou ter que desdobrar essas metas para o meu time operacional. A gente tem que trabalhar junto, tá? E um processo de transformação é isso, é um trabalho junto. A gente não consegue transformar uma organização, um sistema de, né, implementar um sistema de gestão se todo mundo não comprar a ideia. E aí, como é que a gente faz na prática para que as pessoas comprem a ideia e que tenha esse alinhamento, esse desdobramento que a Ju falou? Existe uma estrutura de gestão de alta performance que a gente chama de estrutura de grupos sobrepostos, tá? Em que nós temos aqui todas as camadas da hierarquia da organização. Então, tem o gerente geral, o gerente industrial, o supply leader. O nome difere, mas a posição é a mesma. Abaixo desse gestor número 1, tem o seu time de liderança de áreas. Em algumas organizações são todos gerentes, em outras organizações, gerentes e coordenadores. Em outras organizações são só coordenadores. E esse primeiro grupo é o que a gente chama de comitê gerencial. É justamente aqui que estão as decisões difíceis, né? De estabelecer esse rumo, essa visão, os objetivos estratégicos, estabelecer a diretriz. E essa diretriz, ela precisa ser passada com muita clareza, muita, para a camada logo abaixo. Para um grupo sobreposto que a gente chama de comitê, spoiler, para um grupo sobreposto que a gente chama de comitê de área, ou comitê local,
que é aquele formado pelo líder aqui do comitê gerencial e as pessoas diretamente ligadas a ele. Então, em algumas organizações, gerente e abaixo dele, coordenadores, em outras organizações, coordenador, abaixo, supervisores e analistas. Então, esse meio, que é o que a gente vem falando no decorrer da live, é justamente o elo do estratégico, que define as diretrizes aqui nesse comitê gerencial, com o comitê operacional, que é quem executa. Só que se não tivesse alinhamento perfeito, gente, do desdobramento das decisões, a gente não vai conseguir chegar no resultado, porque a mensagem vai chegar aqui na base, ela vai chegar distorcida. E essas pessoas vão ser direcionadas para um outro lugar que não é o planejamento estratégico, que não é o rumo que a gente precisa, né? Então, quando a gente fala dessa estrutura de gestão de alta performance, precisa ter esse desdobramento de estratégia, que vira tática, que vira execução, ação, desdobramento de decisões, de metas, da mesma forma que... Acessar agora evento Zoom. Cadê? Alguém que está com o microfone ligado, por favor, desliga. Ao mesmo tempo que desce diretriz, decisão, sobe informação. São essas informações que precisam nos mostrar como liderança se a gente continua no rumo, lá, ó, no alvo, na estratégia. Então, gente, para TPM e WCM, essa estrutura é muito forte, mas se vocês pegarem as metodologias de gestão do professor Falcone, vocês vão enxergar essa mesma distribuição, que ele chama de níveis, né? N1, N2, N3, N4, N5, de desdobramento que é o gerenciamento por diretrizes, né? Desdobramento de metas, diretrizes, objetivos, até o chão de fábrica. E todas essas camadas, elas precisam conversar. E quando a gente fala de conversar, a gente está falando de uma estrutura de governança, uma estrutura de reuniões, justamente para checar essas informações. Existem várias formas, gente, e certamente vocês têm algumas delas nas empresas que trabalham. Então, assim, reunião de troca de turno, né? É quando essa camada aqui conversa, operador com operador, técnico de manutenção com técnico de manutenção, operador com técnico de manutenção. Eles Comunicação conversam... e alinhamento, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Uhum. E isso daqui gira, porque à medida que sobe a informação, muitas vezes você vai ter que realinhar a diretriz e a decisão e descer isso de novo de uma forma clara e comunicar. Gente, nós como líderes temos que ter uma habilidade absurda de comunicação. É uma das principais habilidades de um líder. Boa parte da nossa carga horária é comunicando. É conversando com as pessoas, é dando diretriz e orientando. Então, aqui, essa estrutura, ela ilustra esse caminho de informação, de diretriz, de alinhamento, de comunicação.
E essa comunicação, ela precisa ser formalizada. Vai ter a comunicação informal, lógico, mas tem que ter a comunicação formal numa reunião de troca de turno, numa reunião do grupo de operadores, para que eles discutam entre si os problemas da área e as soluções. Uma reunião com o gestor da área e os seus diretos, para que essas pessoas tragam a informação do que está acontecendo no chão de fábrica, no Gemba, e também ali se reúnam e entendam os problemas e busquem as soluções. E por aí vai, chega no estratégico, no comitê gerencial, que também precisa entender se as atividades que estão sendo conduzidas no chão de fábrica e pela média liderança se estão trazendo resultado e levando todo mundo para o mesmo rumo. E daí, Gil, só complementando o que você falou, né? À medida que isso flui de forma rápida, né? Imagina que as informações venham da parte operacional, né? Que o comitê operacional trazem essas informações para o comitê de área e segue para o comitê gerencial. Então, percebam que à medida que isso flui de forma rápida, a gente consegue tomar decisões de forma mais rápida e, consequentemente, trazer resultados também de forma mais rápida também. Tá? Então, se esse processo ele flui, né, de forma natural, de forma rápida, a gente consegue trazer resultados também de forma mais rápida, porque a gente vai conseguir direcionar, né, os recursos, os esforços para aquilo que realmente está gerando o maior incômodo para a gente. E quem sabe a resposta de quem está gerando os maiores incômodos para a gente é o chão de fábrica, é a operação, é teu time, entendeu? Então, eu brinco muito com o meu time, que eu falo, gente, eu não digo, eu não oriento vocês em nada, vocês é quem me diz o que eu preciso fazer e eu organizo como é que a gente vai fazer isso de forma metodológica e vocês me ajudando, né? Então, o trabalho é esse, né? Quem tem todas as respostas é o time operacional, e se isso flui nos 3 turnos, né? Todo mundo tendo o mesmo entendimento, a mesma clareza, que o problema é aquele, que o foco é aquele, a gente sobe e desce com essas informações, tomando decisões de forma mais rápida e fazendo o processo fluir. Legal. Tem uma pergunta aqui, Ju, interessante, da Eva, que ela pergunta como funciona a liderança horizontal. E eu acho que é bem para ti, e eu entendo como liderança horizontal entre pares, né? Então, fala um pouquinho como é que funciona você e seus pares para apoiar o chão de fábrica, para resolver problema. Legal. Se eu entendi a pergunta, Eva, eu vou te responder como eu entendi. Se essa não estiver clara, aí você me pergunta novamente e a gente tenta se entender, tá? Mas como funciona a liderança na horizontal? Bem, eu tenho um time operacional, né? Eu tenho vários pares de coordenadores que também têm sua tecnologia e têm seus papéis e responsabilidades junto com o seu time. Só que eu também sou líder de algum pilar. E como líder de algum pilar, eu preciso disseminar isso para os meus pares de alguma forma. Então, a primeira coisa, tá? O primeiro desafio que eu tive diante deste cenário é o seguinte, de você como líder, né, e precisa disseminar isso para os teus pares, os teus pares acharem que é você quem tem que executar isso no chão de fábrica. Na verdade, não é. Você vai ajudar ele como facilitador. Então, quando a gente olha isso, né, de forma horizontal, se eu não tiver, né, total responsabilidade por determinada linha, eu vou ajudar e facilitar o meu par para que aquilo flua conforme, né, segue a metodologia, certo? Agora, se teu ambiente estratégico estiver focada na tua liderança também horizontal, então vocês como pares vão ter que decidir junto quais são as rotas, tá, que vão trazer resultados mais rápido para a fábrica. E daí você tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica
e não olhar apenas para aquela área ou sub-área que você é responsável. Não sei se eu te respondi, não sei se foi com esse, né, se foi dessa forma que você me perguntou, tá? Mas eu te deixei aí 2 caminhos com relação a essa liderança aí horizontal. E eu ainda quero reforçar, Ju, mais um ponto. Em algum... comunicação, é o ponto que eu vou falar agora. Em algum momento, tu e teus pares se reúnem para verificar os resultados da área de vocês, checar as ações e checar se estão indo no mesmo rumo. Tá. Então, Como que funciona, tá? Isso aqui. A gente tem a reunião, tá? Hoje na prática, certo? Hoje a gente tem uma reunião que é a troca de turno com a operação. Então, a operação troca o turno, captura quais foram, né, os principais problemas que aconteceram aí nas últimas 24 horas, e o representante daquele turno, ele vai para uma outra reunião que a gente chama hoje de reunião, tem vários nomes, né? Reunião geral, tem fábrica que chama reunião de Foz, reunião de Panko, reunião diária. reunião diária, tem vários nomes. Diária Então, que acontece todo dia, tá, gente? Para olhar os isso. resultados do dia anterior. Isso. E daí, nesse fórum, quem está presente? Fica presente todos os coordenadores da fábrica, alguns gerentes também participam, pessoas de manutenção, qualidade. E nessa reunião, né, hoje a gente faz uma reunião rápida, é 30 minutos, não mais que isso. Mas para quê? Para que a gente traga quais foram os principais impactos da fábrica no dia anterior e traça as prioridades de curto prazo. Certo? Então, tem essa primeira reunião, que é a reunião de troca de turno, uma segunda reunião, que é uma reunião diária, tá? Onde a gente decide ações de curto prazo, certo? E se forem problemas ocasionados de forma mais sistêmica, né, que está acontecendo todo dia e as ações de curto prazo, né, não está dando conta de resolver. Então, a gente segue para um outro fórum, que a gente vai tratar isso aí com uma metodologia um pouco mais avançada, entendeu? Então, nessa reunião, a gente busca, né, os métodos. Então, se eu estou com um problema, né, de qualidade, é um problema que está acontecendo lá todos os dias, quem é que eu chamo? O método. Então, eu chamo o pilar de qualidade para me ajudar e a gente vai direcionar a rota correta. Se eu estou com um problema, né, de perdas muito alta ou não entrega de produtividade, eu também chamo o método. Então, nesse momento, quem é que eu chamo? Posso chamar o pilar de manutenção autônoma, posso chamar o pilar de MP, que é de manutenção planejada, posso chamar o pilar de educação e treinamento, porque de repente pode ser alguma coisa voltada ao conhecimento operacional, e daí a gente vai construindo isso junto. Então, lembra que eu estou trazendo para essa reunião, né, o método para ajudar a gente. Só que isso a gente tem que ir para essa reunião de forma preparada, não é lá que a gente vai discutir os problemas. É lá onde a gente vai direcionar as ações para atacar aqueles problemas que aconteceram todos os dias nas últimas 24 horas. Tá? E o que for mais crônico, mais sistêmico, mais, né, a gente trabalha de uma outra forma. Certo? E semanalmente tem uma outra reunião, que daí é a reunião gerencial, onde o gerente faz um resumo da semana, mostra quais ações foram tomadas naquela semana para combater, né, aquele fogo inicial, digamos assim, né, e como que a gente vai lidar daqui para frente para que esses problemas não aconteçam mais. E daí é onde a gente chama o método. Envolver o time, o Edson está falando. Já a gente Totalmente. fala disso. Bom, no início da live, Gil, lembra que eu falei que a Influir ia dar alguns presentes? Até agora a gente falou de conhecimento e de planejamento estratégico. E a gente tem treinamento exatamente nesses 2 temas. Então, agora eu lanço um desafio para as pessoas que estão ao vivo conosco, quem publicar no Instagram, print da live, vai concorrer a um cupom de desconto para um dos nossos cursos.
Então, corre lá no Insta, publica que você está na live da Influir, marca a Influir e até quinta-feira a gente faz o sorteio e presenteia com cupom de desconto para os nossos cursos. Olha aí, conhecimento, tá vendo? Muito bom. Conhecimento, gente. Conhecimento para empoderar vocês com conhecimento, para que vocês consigam desenvolver as transformações com que vocês se deparam todos os dias na profissão de vocês. E aí, gente, até aqui nós falamos de conhecimento e estratégia. É como se a gente estivesse preparando o terreno da transformação organizacional. E aí a gente vai abrir a janela da execução. É quando a gente vai colocar a mão na massa. É aqui que acontece a mágica, né? É aqui que a gente vai ver o resultado. Tudo que a gente coletou de conhecimento, aprendeu, estabeleceu como estratégia e tática e vai executar. E vai buscar resultado. E vai engajar pessoas. Então, é aqui que a mágica acontece, mas também é aqui que o tempo fecha, né, Ju? Gente, é aqui que aparecem todas as dificuldades. Porque enquanto a gente está apenas na teoria, é lindo, né? E aí é uma preocupação que eu tenho muito com os meus cursos, é trazer muito exercício prático com casos reais, para que a gente consiga sentir assim um pouquinho desse tempo nublado, fechado e da tempestade de informações e de coisas que acontecem quando a gente vai para a parte de execução. E aí, Ju, de execução, você conhece só tudo. Fala para a gente como é a sua tempestade, como é que você sai dela. Vamos lá, vamos embora. Bom, como você falou, né, a gente falou de conhecimento, né, então a gente já conhece o método. A gente falou de estratégia, então a gente já sabe qual que é a rota que a gente vai seguir, né, e a gente já desenhou por onde vai começar. E daí a gente leva toda essa estratégia desdobrada, né, para o chão da fábrica, tá? Para os times que estão começando, né? Geralmente a gente faz um grande momento onde todo mundo está participando, né? Tá todo mundo super engajado. Só que quando a gente começa a associar isso nos outros dias da nossa rotina, começam a vir os desafios. Porque lembra lá atrás que eu falei que a gente está acostumada com o jeito de ser? A gente está acostumado com o jeito de fazer, né, a entrega dos nossos resultados. E aqui a gente está propondo trazer toda essa rotina para dentro de um método. Como fazer isso com a carruagem andando? Né? Basicamente, isso que vai acontecer, e é quando a gente começa a se deparar com os desafios, com os maiores desafios. Que é quando a gente começa, né, a ver que a gente, poxa, eu não tenho tempo para fazer as reuniões. Não, porque a reunião tem que acontecer com os 3 turnos, semanalmente, e não tem como juntar todo mundo. Aí não acontece, a reunião não acontece, o alinhamento. Ah, é porque eu não consigo fazer análise de perda, porque a análise de perda demora muito, se eu me ausentar da linha, vai parar a linha. Não tem como. Aí não faz análise de perda, resolve ali o problema, apaga ali o incêndio e segue a vida. Né? Ju, deixa eu te cortar. Você falou de apagar incêndio, e a Elisângela está justamente perguntando isso. Como a média liderança pode nos ajudar a apagar incêndio? Eu vou jogar pimenta, tá, Eli? Nisso. Quando a gente fala de modelo de gestão, a gente vai justamente sair do apagar incêndio. E aí eu vou deixar para a Judite falar como é que ela trabalha isso no dia a dia, porque a gente já sabe que o apagar incêndio, ele não te traz resultado consistente, ele não te traz estabilidade de processo, ele não te traz paz, sossego e equilíbrio como pessoa e profissional, que precisa equilibrar a vida pessoal e profissional.
Ai, Elisângela, você tá aqui, coisa boa! Ele é minha parceira, gente, para quem não conhece, né? Ela tá fazendo essa perguntinha aí, casquinha de banana, viu? É mais para me responder, para ajudar vocês, porque ela sabe a resposta. Ela sabe porque isso é a nossa rotina lá na fábrica, né, Elisângela? Né? Agora, quem me ajuda muito a apagar esses incêndios são eles, a operação. Né? Então, o meu time operacional é um time super engajado, que me ajuda muito, né? Só que daí, quando a gente começa a encontrar isso na rotina da gente, né, esses desafios, como que a gente suporta a nossa operação? Como que a gente dá condição para que tudo isso que eu falei aqui aconteça, para que a gente consiga realmente seguir a metodologia, né, de forma que ela consiga fluir dentro da nossa produção, dentro da nossa área. E quem tem que fazer isso somos nós, a média liderança, né? A gente tem que dar esse suporte para a operação. Tá? Então, a gente tem que montar a nossa estratégia, a nossa tática, junto com esse time, conversar com eles, traz eles, gente, para junto de vocês, conversem, né? Discutam como que a gente pode melhorar, como que a gente pode seguir o método, né? Com o carrinho lá andando, produzindo, né? E vão vir ótimas ideias, tá? Não necessariamente a gente precisa estar, né, com o time todo, todos os dias, se encontrando. Mas a gente pode manter um fluxo de comunicação diferente. Então, descubram, conheçam com o seu time qual é a melhor forma, né, de conduzir esse caminho mais voltado para o método. Porque se a gente não voltar para o método, a gente vai estar justificando as perdas, as mesmas perdas toda semana. Esse é o ponto. Né? Então, a gente apaga o incêndio, no outro dia, a gente tem o mesmo problema e vai estar justificando a mesma perda. Então, é basicamente isso que acontece nesse momento, tá? Mas daí, quando eu não consigo fazer essas duas coisas, porque imagina que eu estou no processo de transformação organizacional, que eu preciso inserir dentro de uma rotina já existente um novo jeito de gerir. E daí, muitas pessoas pensam o seguinte: poxa, eu não consigo fazer as duas coisas, não, gente. Ou uma coisa ou outra. Ou eu vou produzir, ou eu vou, né? Só que esse é o nosso maior erro. Por que Ei, é o nosso Ju, maior erro? agora não, deixa para fazer TPM WCM depois, agora tu produz. Nunca ouviu essa frase, né? Não. Nunca. Então, deixa eu seguir, né? Deixa eu seguir. E daí, o que é que acontece? É um erro nosso, né? A gente não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pelo contrário, a gente tem que inserir isso na nossa rotina. Essa é a nossa rotina. É assim que a gente tem que trabalhar. É a nossa forma de ver as coisas diferentes. E a gente tem que ter essa empatia também com o outro, né? De mostrar que esse é o caminho. Tá? Então, às vezes, muitas vezes a gente tem que pegar no braço, não sabe fazer nada, vamos fazer junto aqui, vamos pensar, né? Vamos disseminar, e daí a mente vai abrindo, né? O conhecimento vai chegando, e a gente vai organizando aí essa rotina voltada para essa metodologia, tá certo? E daí, Gil, é, falando aí, né? Dos conflitos da rotina versus métodos, né? De fato, não dá para fazer as duas coisas, né? Porque as duas coisas não é para ser feita, é uma coisa só, certo? E é muito o que eu falei. Se a gente está com problema, gente, chama o método para ele te ajudar, né? Então, utilizem o método ao seu favor. Esse é o ponto, tá? E eu estou Eu vendo que está acho vindo que aí um monte de perguntinha. tem aqui mais uma do Eduardo, que ele pergunta como organizar a rotina de aplicação do método no processo, de maneira que não comprometa ou sobrecarregue a rotina de operação, e de maneira que não comprometa a qualidade do método. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta nisso. Eduardo, no início, quando você tem muito problema, vai sobrecarregar, tá? No início, é mais doloroso mesmo, porque a gente tem muito problema. E aí é foco de incêndio em vários lugares. É problema de qualidade, é máquina que para. Na verdade, é assim, é máquina que para, que provoca um defeito de qualidade, que às vezes provoca um acidente com pessoas ou com o meio ambiente,
E aí você fica igual a louco. Então, no início, vai sobrecarregar, porque você vai ter que analisar as coisas depois que apagar esse incêndio. Se você e sendo bem clara, tá? A gente abre mão, às vezes, até de pagar hora extra. Em fábrica que não tem banco de horas, dentro do que a CLT permite, de até 2 horas a mais da jornada, de segurar pessoas-chave que atuaram naquele problema para poder analisar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sobrecarregado. Essa questão de começar a ter mais estabilidade é quando a gente começa a reduzir perda, quando a gente começa a reduzir quebra. E aí, nesse processo inicial de caos, ainda acontece algo super interessante, porque a partir do momento que você vai estar sobrecarregado para poder utilizar o método, você começa a ver a transformação na sua área. Você começa a ver a transformação nas pessoas, que elas vão passar a estar mais preocupadas em não ter problema. O método, na verdade, ele tem que ser, né, a forma como a gente trabalha, certo? Então, assim, no início é um pouco mais sobrecarregado, porque imagina que você tem um monte de problema. Só que se vocês não sentarem para conversar e se alinhar e definir a rota, e isso vai acontecer sempre, diariamente, principalmente quando o capim está muito alto, né? É o que a Eli está falando aqui. Tem que quando os problemas estão muito grande. Depois ter o controle. E daí eu falo de um ponto que é primordial, Gil, que é ter disciplina. Sim. A gente tem que ter muita disciplina, a gente tem que ter muita resiliência. Vai ter momentos que eu vou ter que parar, né, vendo o problema aqui do meu lado e dizer, calma, vamos resolver aqui e a gente já resolve isso. Mas, assim, priorize, entendeu? O que é certo? Quando você está começando isso aí, que o mato está muito grande, que os problemas estão enormes, gente, a gente não vai resolver, nem vai dar solução para tudo da noite para o dia. Então, prioriza aonde que você vai atacar primeiro. Então, pega aquele ponto, né? Conversa com o time, estude, analise, veja qual é a ação que vai ser tratada e vai lá e atua. Mas fecha esse ciclo. Porque se esse ciclo não fechar, quando você for para o próximo problema, ele vai voltar e você vai ficar sobrecarregado do mesmo jeito e você não vai conseguir ver essa evolução nessa mudança. Tá? Então, nesse momento, né, a gente está falando muito aqui de comunicação, que as reuniões elas precisam, né, acontecer, né, que as informações precisam subir e descer para que a gente consiga tomar a melhor decisão. Se a gente não tiver disciplina para que isso aconteça e a gente não conseguir quebrar essa barreira, a gente vai viver no loop que a gente vem vivendo até o momento, que é de estarmos sobrecarregados, atuando somente em apagar incêndio, e a gente não vai conseguir sair, né, desse jeito de atuar e de trabalhar. Né? E acontece que você nem qualidade de vida tem, né? Porque uma coisa atrás da outra, você sai, chega em casa, o telefone já toca, que parou a linha, né? E começa a vir aquele monte de confusão. Então, assim, primeiro ponto, tem que ter disciplina. Segundo ponto, a gente tem que ter método, tem que ter a ferramenta certa, né? E o terceiro ponto, gente, a gente não pode desistir. Porque vai ser difícil, né? E quem tem que dar o ritmo e rigor para que isso aconteça é você junto com o seu time. Então, se você não for o espelho para seu time vai parar, não vai acreditar naquilo, né? Por isso que é super importante esse conhecimento e essa discussão que a gente está tendo aqui, né? O motivo, né, da liderança dar esse suporte para a operação e esse trabalho ser um trabalho construído junto, tá? Com muito propósito, com muita constância. Eduardo, mais uma dica para ti, tá?
Uma forma de você começar a virar a chave, vou te dar um exemplo do que virou a chave numa das fábricas que eu trabalhei. No meio do caos, né? Máquina quebrada, chega todo mundo na sala do gerente industrial, né? Produção, manutenção, todo mundo. Ele é uma pessoa bem serena. Ele deixou todo mundo falar. Quando terminaram, ele olhou e disse assim, tinha etiqueta para esse problema? E assim, quem trabalha com TPM e WCM sabe que a etiqueta é a forma que a gente tem de dar visibilidade aos problemas e atuar antes que quebre. Aí ele começou a fazer perguntas correlacionando com as ferramentas. Tinha etiqueta? A inspeção semanal de manutenção aconteceu? Tinha algum indício que isso ia quebrar? Checklist de limpeza e inspeção do operador foi cumprido? Então, ele começou a fazer perguntas de ferramentas do método para passar o seguinte recado: vocês estão usando o método a favor de vocês? Porque se fizer a inspeção de rota de manutenção, você vai prever problemas e vai conseguir atacar antes da máquina quebrar. Se o operador faz o checklist de limpeza e inspeção, ele vai conseguir enxergar problema antecipadamente, vai pôr uma etiqueta, vai sinalizar e você vai conseguir atuar antes que aconteça. Então, chega um ponto que, para mim, é uma grande virada de chave. É quando você começa a correlacionar com as ferramentas do método. E aí, sabe, dá um clique e diz, puxa vida, eu preciso usar o método a meu favor. Usar as ferramentas. E aí a gente começa a alinhar as pecinhas do quebra-cabeça de que a gente tem método para qualidade, para manutenção, para produção, para logística, para engenharia, e que tudo isso trabalha de forma sintonizada e sincronizada, né? Isso sim é usar o método a teu favor. Então, é uma dica bem prática que você pode usar aí na sua rotina. Edson está falando de simplicidade. Simplicidade, sim. Simples, sim. Simplório ou não. Né? É uma outra confusão que as pessoas fazem. O simplório é fazer de qualquer jeito. Precisa ser simples, fácil, na linguagem que as pessoas entendam, mas com muito rigor, disciplina, ritmo, usando o método certo. É bem importante esse ponto, né, quando a gente fala de simplicidade, né, porque quando a gente está, né, num processo de implementação de metodologia, eu já vi, tá, muita gente querendo, né, o melhor desenho, né, a melhor LPP. Gente, é massa, mas não é isso, tem que ser simples, né? Faz na mão, faz da forma como tiver acessível, como tiver mais fácil, porque o principal objetivo, né, é trazer o resultado. E trazer o resultado com método. Eu recentemente, né, assumi outras linhas lá na fábrica, linhas bem mais, né, que estão com o mato, né, alto, muito, muito alto, né? E também faço parte de uma linha que já está no nível de maturidade bem mais elevada. E quando você olha para essas duas linhas, é muito legal você fazer essa relação e identificar, né? O que é que essa outra linha tem e o que é que essa outra linha não tem. E daí, quando eu assumi essa outra linha, né, comecei a fazer esse olhar. E eu vi que essa linha, que está bem mais evoluída, que inclusive é a linha que a Elisa está participando aí, que é integrante dela,
ela é uma linha mais estável, mais confiável, os problemas delas a gente consegue resolver, a gente consegue fazer uma análise, a equipe operacional já faz análises excepcionais, que chegam à causa raiz, a gente consegue fechar todo o fluxo de PDCA, né, até um nível de padronização da gente garanta que aquele problema não volte mais, e se voltar não vai ser esse modo de falha, vai ser outro modo de falha, a gente vai aprender junto, tem problema. Mas a forma como a própria operação está sintonizada entre si e como eles estão alinhados, isso traz muita diferença. A forma como a mente deles, né, já está direcionada ao método ajuda bastante. E essa outra linha a gente tinha muito que construir. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi essa linha, fiz um momento com todo o time da operação, né? Selecionei quem seriam os operadores chaves, que é importante você conhecer o time, é importante você saber quem são aquelas pessoas que vão te ajudar a multiplicar isso e fazer essa construção dentro. Então, juntei essa turma dos 3 turnos e a gente fez um trabalho de construção muito bacana, né? Onde eu desdobrei quais seriam os nossos resultados, passei quais seriam os nossos desafios e a gente construiu junto como seria o nosso trabalho. Mas eles trazendo isso, né? E a gente fez mais do que isso, a gente identificou quais eram as oportunidades e onde a gente precisava melhorar. O que é que a gente precisava de método, o que é que a gente precisava de conhecimento, de aprendizado, né? E não tem problema, gente. Não é porque tem uma linha na mesma fábrica que está super evoluída e a outra não está, que a gente não vai voltar atrás e dar os conhecimentos e fazer todo um processo de construção. Então, é muito bacana você ver esse processo de transformação e engajamento dessas pessoas, tá? Mas como você faz isso na rotina? Aí eu falo para vocês que conheçam seu time, conheçam o ambiente de trabalho e proporcione junto com eles a melhor forma de trabalhar. Não existe uma receitazinha, né, que a gente passe aqui e vai ser igual para toda a fábrica. Tá? A gente busca até benchmark, tudo, para ter ideias. Mas cada linha, cada fábrica, cada lugar vai ter que encontrar, né, o seu jeito, né, e forma de trabalhar. E a tempestade vai ser diferente, né, Ju? Os Gente, problemas serão outros. na verdade, a gente brinca assim, só muda o CNPJ, os problemas são os mesmos. Por quê? Porque a gente está falando de transformação de pessoas. Então, você vai ter que achar o jeito de trabalhar as suas pessoas, a sua equipe, conhecer muito bem a sua equipe, né? E entender qual a melhor forma de motivá-la, qual a melhor forma de ensiná-la, como é que as tuas pessoas aprendem melhor. Ah, é fazendo junto? É com vídeo aula? É com áudio? Tem técnicas também para isso. Então, é conhecer a equipe e saber qual a melhor forma de envolvê-lo. É como a Ju disse, não tem uma fórmula mágica, né? Jiu-Jitsu trabalhou em 2 estados, eu trabalhei em 2 estados. O jeito de você motivar cearense é completamente diferente do jeito de você motivar pernambucano. Completamente diferente. Mas o problema é o mesmo, as pessoas têm resistência ao novo. Então, conheçam a equipe de vocês, para a gente poder sair dessa tempestade, para que vocês consigam engajar essas pessoas. Por trás de qualquer mudança organizacional tem gente. E gente com muita capacidade de pensar, de dar ideia. A gente também precisa capturar muito isso do Gemba. Saber ouvir as pessoas do Gemba. Às vezes eu vou para o Gemba conversar coisas completamente aleatórias. Tem até palavra bonita, né? Gemba Walk. Às vezes eu vou para fazer auditoria, mas às vezes eu vou conversar com as pessoas para conhecer o cara. Como é que está a tua família? Como é que estão as coisas? Nessa época de pandemia, então, muita gente doente, está tudo bem? As pessoas estão bem? Então, você vai se aproximando das pessoas, e essa aproximação ela é fundamental para ter uma relação de confiança, né? E aí,
o novo passa a fluir melhor se você confia no seu líder. Então, também criem essas relações de confiança com os times de vocês. O Rafa está reforçando aqui, né? Uma forma de simplificar é aproveitar benchmarking em áreas onde já existem as rotinas. Tem até nome bonito para isso, gente, chama replicação horizontal. Você pega algo bom numa área, numa máquina, e replica para uma tecnologia semelhante. A Elisângela está tecendo elogios para a líder dela. Obrigada, Elisângela. Eu também sou suspeita para falar. Né? Mas assim, tá, fala, em linhas mas gerais, eu tô ansiosa para saber se essa tempestade passa. Então, na verdade, o que é que a gente precisa, né? Mais do que tudo é quebrar barreiras, né, Gil? Então, a gente precisa... A tempestade passa. A tempestade, ela passa. Com Tá certeza certo. ela passa, né? E daí, como é que ela passa? A gente precisa mudar, a gente precisa ter atitude, né? Então, o primeiro ponto é mudar comportamento, né? Então, a gente precisa mudar, não vai ter jeito. Então, a gente precisa ter muita disciplina, precisa ter muita constância, a gente precisa ter aquele sentimento de dono, sabe? Quando você acredita que quer fazer o negócio acontecer, né? Que você veste a camisa e fala, cara, eu não vou esperar que ninguém venha fazer esse negócio, não. Eu vou lá, vou aprender e vou... E se eu não souber, o que é que a gente faz? Aprende, vai atrás, busca informação, vai atrás de quem sabe, replica. Alguém já fez, não tenha vergonha de replicar, eu não tenho. Né? Replico tranquilamente, né? Vergonha nenhuma. E muda esse cenário, né? Faz acontecer, mas quebra essa barreira, né? Quebre os jargões que existem dentro da fábrica onde a gente trabalha, né? Então Não sempre tem, vai não. ter, não tem, né, Gil? Eu tô Não, falando, eu complexo acho de que só Gabriela. não tem, Como né? diz aquele E amigo daí, nosso no Zimbábue, que acontecem essas coisas, né? principalmente, Gil, para as empresas que já começaram isso no passado, por algum motivo não deu certo, né? E daí você tem que resgatar tudo. Então, gera uma descredibilidade muito grande para o método, para o sistema de gestão, né? E você tem que sim quebrar essa barreira, né? E fazer diferente. Não deu certo por algum motivo, vamos entender o que é que não deu certo, né? Mudar a tática, se for o caso, né? Mas não desista, né? Vai lá, persiste, não aceite os jargões, né? Muda esse cenário, transforme. Você tem que ser o agente transformador disso tudo, tá? E a gente tem que ser humilde mesmo, se a gente não souber, vai atrás, pergunta, né? Não tem problema. Não. Esse jargão, gente, é bem comum. E aí, de novo, né? Só mudou o CNPJ. Porque é algo que está na nossa essência como ser humano. E aí, vou até trazer algo que eu li essa semana, de uma colega que está aqui também, que são crenças limitantes. Acho que quase todos aqui já escutaram. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Esse negócio não vai dar certo, não. A gente já tentou e não deu certo de jeito nenhum. Vou nem queimar neurônio com isso, porque não vai dar certo de novo. Gente, de verdade. Para que a transformação organizacional não dê certo, uma daquelas janelas tem que estar fechada. Se você tiver as 3 janelas abertas, vai dar certo, com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida disso. Se as pessoas têm conhecimento, e aí eu estou falando de todas as pessoas, e trazendo um pouco da minha experiência, né? Quando a gente vai implantar a TPM WCM, a gente faz um plano de capacitação. Em TPM tem uma etapa que a gente chama de educação introdutória, em que a gente vai planejar quais são os treinamentos mínimos necessários para a alta liderança, para a média liderança e para um chão de fábrica, para a gente poder conseguir implantar o TPM, por exemplo. Então, é a janela do conhecimento. Faça um plano de capacitação.
Identifique o que as pessoas vão precisar de conhecimento e habilidade para conseguir se movimentar, tomar ação sobre as coisas. Se essa janela estiver fechada, esquece, vai dar errado. Se a janela da estratégia estiver fechada, vai dar errado, porque vai ter um monte de gente, vou usar um jargão que eu sempre uso, todo mundo querendo vencer na vida, mas cada um querendo vencer do seu jeito, sem aquele alinhamento e aquele desdobramento, e todo mundo seguindo o mesmo caminho. E vai dar errado se a janela da execução estiver fechada. Se a gente for simplório e fazer porque tem que fazer, fazer na véspera de uma auditoria, fazer porque vai receber uma visita de um diretor, também vai dar errado. O resultado não vem, porque ele não te traz consistência, ele não te traz constância, perenidade, né? E aí, de novo, tem que voltar, começar de novo, tentando acertar, né? Dessa vez, levando muito aprendizado. Essa janela da execução é uma janela que traz muito aprendizado. E tem algumas máximas no TPM que use o equipamento para gerar aprendizado, né? Isso significa o quê? Coloque a mão na massa, se desafie, faça. Se desafie a fazer uma análise de falha. A primeira vai sair horrível. Mas você se desafiou, você aprendeu alguma coisa. Se desafie a construir um procedimento operacional. Vai sair ruim, pouco detalhado, ok. Mas faça, se desafie a fazer. E assim, fácil não vai ser. Não é. Não. Né? Mudar é difícil. Sair da nossa zona de conforto não é legal. Dói. Dói bastante. Exige muito esforço no início. Né? Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente nunca vai estar sozinho. Jamais. Então, a gente seja humilde, procure ajuda, né? Busque informações, busque benchmark, né? Trabalhe com seu time. Seu time é seu maior, sua maior força, né? Então, assim, trabalhem juntos, alinhem com seu gestor as expectativas, alinhem quais são as rotas, alinhem as estratégias. Se a gente fizer aquele fluxo de comunicação fluir de forma, né, correta, todo mundo vai entender e vai saber, né, quais são as dificuldades que a gente está tendo e vai ajudar a traçar uma rota diferente, se for o caso. Vai colocar recurso ali para te ajudar, tá? E outra coisa também, gente, valorize, né, as pequenas conquistas, né? Eu tenho mania de já tirar foto de tudo. Então, eu tiro foto de tudo. E daí eu tiro, e depois eu saio vendo essas fotos e vejo, sabe o quê? O quanto tanta coisa mudou, o antes e o depois. Né? Tira uma foto da tua linha, do teu equipamento, tira foto dos problemas, e depois você vai ver o quanto que a gente evoluiu, né? E reconheça isso com o teu time, isso foi um trabalho construído com todo mundo, né? Reconheça lá, né? E vibre aqueles recordes, né? Seja de uma hora de produção, que a gente nunca produziu naquele valor, né? Seja por hora, por turno, por dia, por mês, Um não ponto. importa, não importa, né? Um ponto que você conseguir mover, né? Motive sua equipe a buscar aquilo como referência. Aquilo tem que ser o normal e não apenas o recorde. E quebre esses recordes junto com o seu time, né? É muito bom você construir isso junto com o teu time operacional e você vibrar essas conquistas com eles. É muito prazeroso. Gente, não é uma jornada fácil, a Judite falou, né? Ela tem o olhar de gestora de chão de fábrica, eu com o meu olhar de gestora de excelência operacional, também afirmo, não é uma jornada fácil, tem horas que a gente quer desistir, porque é difícil mudar a cabeça das pessoas, mas quando a gente consegue
é uma felicidade sem tamanho. Então, a gente trouxe aqui algumas fotos da nossa vida real, de momentos em que a gente passou por tempestades, o céu se abriu e a gente comemorou. Seja um ponto numa auditoria, seja ser uma das melhores fábricas e a gente ter a oportunidade de sortear uma moto para um colaborador e fazer a diferença na vida de alguém. E essas comemorações, elas não precisam ser tão glamurosas assim, porque também tem gente que fica esperando uma cerimônia de Oscar para poder comemorar alguma coisa. Gente, não precisa, sabe? Às vezes, na troca de turno, você, gestor, vai lá e dá um parabéns e dá uma palavra de reforço, de motivação para o seu time. Aquilo ali já vai fazer a diferença. As pessoas já vão para casa ou já vão iniciar o trabalho com uma energia diferente, com um astral diferente. É muito comum na indústria de bebidas a gente fazer as comemorações e presentear as pessoas com produtos, né? É bem comum isso. Gente, é algo simples, que custa pouco para a organização, mas que faz a diferença na casa de alguém, faz a diferença na vida de alguém. Eu e a Ju, a gente trabalhou em cervejaria e a gente trabalhava em fábricas que faziam as cervejas em grande escala. Mas dentro do portfólio tinham aquelas cervejas especiais. Então, quando tinha algum feito especial, o colaborador do mês, eu buscava dar para aquele colaborador uma experiência diferente. Às vezes, a cerveja especial que custa R$ 20 no supermercado, que ele não compraria, mas que ele também ajuda a fazer. Então, comemorem. Comemorem. É isso que dá gás para as pessoas continuarem. Porque a comemoração é uma forma de a gente dizer: tá difícil, tá doído, mas a gente está no caminho. Então, a gente já conseguiu dar um passo. Falta muito, que é algo também extremamente importante. É você ter a visão de médio e longo prazo. E saber que falta muito. Que o que você fez até agora foi super importante, mas a gente ainda tem uma caminhada até chegar lá na estratégia, lá no alvo. Conseguem perceber, gente, como é tudo entrelaçado? E que por trás de tudo isso tem gente? É isso aí. E, assim, uma outra coisa importante, a gente como líder também tem que pensar. Não são só as pessoas do chão de fábrica que merecem essas comemorações e esses reconhecimentos, não. Se aqui na live tiver líder de líderes, também reconheça os seus líderes. Eu tive um gestor que ele uma vez colocou o seguinte: a fábrica que a gente estava foi uma das melhores do Brasil e nós ganhamos vários prêmios. Ele chamou todo o time de liderança e disse: todas as pessoas vão entrar no sorteio. E se você ganhar, é seu. Não é porque você é líder que você também, que você não merece. Merece também. Você trabalhou também para chegar nesse resultado. Então, fica a dica. Líderes de líderes, reconheçam seus líderes. Um líder motivado, ele faz a diferença lá no chão de fábrica. Ele vai conseguir motivar melhor as pessoas. Ju, a gente fala muito.
Jura? A gente já se estendeu Extrapolou, bastante. Mas eu entendo que a nossa conversa tá legal, as pessoas estão interagindo. Não sei se viram no chat que tem mais surpresa da Influir. Tem um grupo VIP de WhatsApp, que amanhã a gente vai liberar mais surpresa, mais presentes. Então, entrem nesse link do WhatsApp e aguardem que amanhã tem muita coisa boa. Além do sorteio de hoje de cupom de desconto para os nossos cursos, das postagens. Quem tiver no grupo VIP, e esse grupo VIP é só para as pessoas dessa live, amanhã tem mais presente lá. Bom, gente, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Esses desafios de liderança, essa parte gostosa de influenciar pessoas e de ter a capacidade de modificar a vida de pessoas também, porque a partir do momento que a gente dá conhecimento, empoderamento, a gente também está modificando a vida das pessoas que estão nas nossas equipes. E eu quero deixar mais uns 10 minutinhos para a pergunta. Fiquem à vontade, quem quiser abrir a câmera e o áudio e fazer pergunta. Eu e a Judite, a gente está aqui à disposição. Quem quiser colocar no chat também, temos aí mais um tempinho para a gente conversar. E escuto barulhos de microfones abertos, então acho que alguém quer perguntar, complementar. Fiquem à vontade, gente. Olá, boa noite, Elisângela. Oi, Eli. Quero agora agradecer a você, Juliana e a Judite. Tudo que Judite estava falando aí, eu ainda não tinha oportunidade de conhecer, estou te conhecendo pela live, Juliana, mas a Judite, a gente tem o prazer de conhecer ela no dia a dia, e ela começo ao fim, é isso mesmo, Judite é isso aí, e a gente tem trabalhado muito, né, Ju, lá na fábrica, na BT, e a gente viu ela assumir a outra máquina que ela falou, e já está vendo os frutos, né? Já está colhendo lá os frutos com o trabalho dela. Isso é muito verdadeiro e muito importante ela citar essa ênfase que ela está tendo lá, né? Eu achei isso muito bacana, muito bom. E muito quero obrigada, agradecer. Eu estou usando o tempo para agradecer. Obrigada, gente. A gente que Obrigada, agradece. Elisa. Isso é um trabalho nosso, Elisa. Eu não faço nada sem vocês. E não é conversa, viu, gente? Eles sabem disso. Tu é uma querida, Judith, uma querida demais, demais. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo carinho. Mais perguntas? Bom, parabéns para vocês, né? Tudo de bom. Richard. Vocês lembram de mim, né? Mas eu Lógico. lembro de vocês. Que legal! Quanto Bom, prazer tempo, aí estar Richard? participando, tudo bem? Prazer estar participando com vocês aí nessa live, né? Em cima ainda estou no trabalho aqui, daqui a pouco eu vou embora, eu fiquei aqui só para assistir. Nossa, que honra! Oh. E aí, acho que é um passo, né? A gente, eu depois de muito tempo, né? Tô voltando a trabalhar com TPM, né? Depois que eu saí da indústria de bebidas, fui para o ramo de embalagens e tentei na minha experiência anterior e não consegui, né? Não fui voto vencido, apesar de implantar alguns passos, né? Mas é aqui onde eu estou hoje, né? Onde eu comecei a trabalhar novamente, né? E fazer um projeto do zero, né? Na verdade, nós começamos uma fábrica do zero, na terraplanagem. Nossa, que e legal. Hoje é a maior indústria na fabricação de rolhas do país, entendeu? Então, tá muito bacana
E agora nós vamos Muito começar bom. com o TPM. Chegou a hora de começar o TPM, entendeu? Para dar sustentação aí nos resultados a médio e longo prazo, né? E formar a nossa gente, né? O nosso Isso aí. negócio é pioneiro aqui na Bahia. Eu estou na Bahia, né? O nosso negócio é pioneiro aqui. E aí o grande objetivo, né? E a gente fez a declaração oficial semana passada. Então, estou trabalhando com a Laíla aqui junto comigo. Trabalhou também na indústria de bebida, né? Então, ela tem bastante experiência e nós vamos fazer um trabalho forte aqui também. E eu quero deixar meu recado, né? Eu tenho uma grande experiência também no segmento e com uma vivência em TPM, né? Eu saí lá do interior do Maranhão, né? Vocês continuaram lá e elevaram a fábrica a prêmio, né? Isso foi muito legal. E eu acho que agora é pegar esse exemplo lá de trás, né? Trazer para o presente e começar tudo de novo. É uma história que a gente começa Exato. revivendo, né? E aí, à medida que você vai fazendo o passo a passo, né? As pessoas vão começando a acreditar. Então, apesar de eu não estar com o TPM ainda implantando, né, em andamento, mas algumas rotinas eu já ia fazendo. A Laíla tá puxando minha orelha aqui pra caramba, mas tinha algumas coisas que eu já ia fazendo, né, porque a gente também precisa do curto prazo, né? Sim, Eu falo Sem para dúvida. vocês, a gente tem o sistema de gestão, eu acho que a gente tem que construir o sistema de gestão, né, para um futuro, né? Mas temos que olhar o presente também e a curtíssimo prazo, utilizando algumas ferramentas, né? Cortar o capim alto para poder a gente respirar, né? É isso É aí. o exato. que a Judite falou aí, né? Vai ter problema, vai ter um monte de coisa, mas se você não cortar esse capim alto, parar, sentar e respirar um pouco e verificar as oportunidades, mas sempre buscando a causa, né? Não trabalhar só no efeito, mas buscando a causa sempre, a gente consegue ter futuro bem mais tranquilo, né? E aí o cabelo não Certeza. cai, né? Ai, Richo, foi um Verdade. prazer revê-lo, Tudo de né? E bom aí, aí, um beijão para vocês. Acho que Uma a honra. gente vai se comentando aí, vamos manter o contato e vamos em frente. Sim. é Grande isso aí. abraço. Boa Sucesso. sorte, sucesso aí nessa etapa, nessa nova jornada aí de abração. Abraço. Mais algum ponto, gente? Alguma contribuição, pergunta? A gente já vai se encaminhando para o final da live. Enquanto não surge nenhuma pergunta, Gil, só para mim complementar um pouco mais, né, o que isso mudou na minha vida, né? Eu acho que é importante. São 14 anos, né, trabalhando, né, com muito rigor aí, né, com métodos, com diversas ferramentas, agora com Lean Six Sigma também. Então, assim, a gente aprende muita coisa. E hoje eu posso afirmar para todo mundo aqui que eu já trabalho muito mais condicionado ao método. É engraçado quando a gente vê um problema, né, a cabeça da gente já vai direcionando para um método, e a tendência é isso, né, que a gente fique condicionada para um método para que a gente consiga trazer os resultados de forma mais consistente. Né? E meus resultados hoje, junto com o time operacional, são resultados bem consistentes, bem confiáveis. Né? A gente tem a confiança de dizer isso aqui e a gente celebrar aquilo com a certeza de que se vier problema, não vai ser o mesmo problema. Né? E é muito legal você, né, aprender dessa forma. Boa. Mais algum ponto, gente? Quero só reforçar os 2 presentes da Influir. A gente tem nossos bastidores aqui. A Larissa, que é a outra parte da Influir, está nos bastidores. E amanhã tem sorteio com as postagens da live. E quem entrar no
no grupo de WhatsApp, que está aqui no chat, também vai receber presentes. Gente, eu só tenho a agradecer pelo momento, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e de experiência que eu amealhei aí nesses anos de indústria. E para encerrar nossa live, eu trouxe uma frase do Cortella, que é um cara que eu admiro muito. E no livro dele, Qual a Sua Obra?, ele coloca, né? A busca da excelência exige ação. E aquela janelinha lá da execução, que a gente precisa sair do status e mudar. Mas essa ação, ela não pode ser imobilizadora. A gente tem tanto medo e quer fazer tão perfeito que a gente não se movimenta. E ela também não pode ter ímpeto inconsequente, que é aquela parte do vou fazer de qualquer jeito, vou fazer porque alguém está me cobrando, vou fazer porque tem visita. Então, haja, mas haja com rigor, disciplina, ritmo, usando o método certo, levando as pessoas junto, né? Nunca haja sozinho. Tenha sempre seu time junto de você. Que lá que estão muitas das respostas que a gente, como líder, procura. E aí eu deixo nossos contatos, os contatos da Influir, o WhatsApp, LinkedIn e Instagram. Sigam a gente, sempre tem alguma dica de método, algum vídeo meu, no LinkedIn, de vez em quando, tem uns artigos que eu escrevo sobre o que eu aprendi de método e como implementar. Contato da Ju, do LinkedIn, meu contato no LinkedIn. Gente, fiquem à vontade para nos contactar, no que a gente puder ajudar. Estamos à disposição. Ju, hora de se despedir? Então, fica aí suas palavras finais. Pessoal, só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Espero ter colaborado um pouco aí com esse processo de construção, a gente está sempre aprendendo, né? Fiquem à vontade aí, se quiserem me contactar, a gente trocar aí algumas figurinhas, mas eu espero de coração ter colaborado aí, né, de alguma forma com esse processo de construção, né, com esse processo de transformação organizacional. Ao time da Influir, meu muito obrigada pelo convite, tá? E até a próxima. Até a próxima. Gente, beijo no coração de vocês. Obrigada por partilhar essa noite conosco. Estamos à disposição. Para os nordestinos, fica meu desejo de feliz São João. Amanhã é véspera de São João, é festa aqui no Nordeste. Então, um beijo enorme. A gente se vê nas próximas lives, nos treinamentos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.